Na hora da tentação, você não lembra de nada dessas coisas, se não for uma palavra de Deus que está guardada no seu coração. A palavra de Deus, ela está lá guardada no coração, você meditou na palavra, você aprendeu a palavra, e ela é para você uma proteção. Momentos de alegria, de emoção são importantes, mas na hora da dor, esses momentos você esquece. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não é? Vamos continuar estudando a Santa Palavra. Deus tem nos dado mais uma palavra neste capítulo. Semana passada nós falamos sobre a preparação para o cristão enfrentar a batalha espiritual. E nós meditamos aqui no versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos dizer de novo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu tenho certeza que crente saiu daqui mais fortalecido. Hoje nós vamos começar no versículo 13 falando de firmeza na batalha espiritual. Firmeza na batalha espiritual. Se você não tiver essa firmeza, você não vai vencer a batalha. Mas a palavra de Deus nos ensina a enfrentar a batalha e ficar firme. Amém. Versículo 13 está dito assim, olha. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E existe dia mau, irmãos? Existe. E ele vem sem você chamar. Ele chega. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Essa é a proposta de Deus para nós hoje. Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Você vai ficar firme em nome de Jesus. Vai resistir no dia mau. Vai ficar firme e vai vencer em nome de Jesus. Paulo, o apóstolo, retrata aqui os cristãos como soldados na frente de uma batalha, resistindo contra os ataques do inimigo. É mais ou menos isso que Paulo retrata aqui nesse texto. Os cristãos como soldados na frente de uma batalha. Glória a Deus. Resistindo contra os ataques do inimigo. E ele disse, olha, e é para ficar firmes. Glória seja dado o nome do Senhor, permanecer firme. Isso é um desafio para nós, irmãos, e grande. Permanecer firme diante dos terríveis ataques sutis do inimigo, que vem sobre o cristão, que vem sobre a igreja do Senhor. Mas a palavra está dizendo que é para permanecer firmes. Glória a Deus. Se a luta é espiritual, irmãos, faz-se mistério que nós utilizemos armas espirituais. Armas carnais aqui não resolvem nada. Porque a luta, a batalha é espiritual. Então se faz necessário que utilizemos armas espirituais. O material, o terreno, o humano é inferior. Mas as armas celestiais, espirituais, são capazes de nos levar à vitória. Glória seja dado o nome de Jesus. Então o apóstolo aqui em seu ministério, ele faz uso de armas poderosas em Deus. Nós vamos ler daqui a pouco Paulo dizendo, existem armas poderosas em Deus. Assim como na guerra, não é? Tem armas poderosas, possantes.
nessa batalha espiritual, o apóstolo vai colocar para nós hoje que existem armas poderosas em Deus. Amém. E elas são capazes até de destruir, olha aí, são capazes de destruir até as fortalezas de Satanás. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos vivendo em dias que a secularização, né, acentuada, né, a mentalidade humana, o materialismo, né, as pessoas apenas querem crer naquilo que pode tocar, naquilo que pode ver, crer mais na técnica, crer mais na razão do que nas coisas espirituais, nas coisas divinas. Por isso que muitos até têm ódio à palavra. Eu descobri que um dos motivos dessas pessoas materialistas, ateístas, dessas pessoas que só creem, né, nas coisas materiais, na razão, na técnica, um dos motivos é porque a palavra de Deus, irmão, nos dá capacidade para conhecer princípios espirituais que eles não conseguem alcançar. E a igreja alcança, e a igreja tem essas armas poderosas. O ódio, a raiva do reino das trevas, do inimigo, é que nós temos um arsenal bélico poderoso. Aleluia. Que é capaz de destruir, olha que expressão forte, destruir as fortalezas de Satanás. A gente não vai se incomodar que eles digam que nós somos atrasados, retrógrados, quadrados. Deixa que digam. A igreja está muito mais na frente. A igreja está muito mais adiante. A igreja tem o que eles não têm. A igreja tem armas poderosas que eles nem conhecem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo, ele tem suas fortalezas, né? Suas astúcias, né? Seus ardis. Segundo aos Coríntios 2:11, o apóstolo disse que não ignoramos os seus ardis, porque não ignoramos os seus ardis. Esse versículozinho pequeno, se fosse você, marcava na sua Bíblia, porque esse versículo revela, né, que a igreja, ela não é ignorante quanto aos ardis de Satanás. Ardis aí são sutilezas, são artimanhas, né, astúcias do inimigo. Ele tem essas astúcias, ele tem esses ardis, não é? Ele tem essas ferramentas que ele usa, não é? Para querer perturbar o crente, tirar a paz da igreja. Mas o apóstolo está dizendo assim, olha, nós não ignoramos não. Sabe o que ele está dizendo? A gente já te conhece, rapaz. A gente já conhece tuas astúcias. A gente conhece tuas ciladas, tuas artimanhas. Não é? Glória a Deus, como dizia o irmão lá no sertão, o diabo faz suas aratacas. Aqui vocês não conhecem essa expressão arataca, né? Ou conhecem? É? Arataca, arapuca. Quem caça, o caçador, ele arma assim, faz um buraco assim, arma uma arataca, né? O preá vai, pá, cai. O passarinho também cai. Até tinha um irmão lá numa fazenda lá, que a gente trabalhou num campo, que os irmãos no culto diziam versículo. Aí um levantava e dizia, Senhor meu pastor, não faltará. Outro levantava, Jesus chorou, cada um dizia um versículo na Santa Ceia, no final do culto. Aí o irmão levantou e disse, vigiai e orai, para não cair na arapuca de Satanás. Ele disse tudo, né? Na linguagem dele, ele estava dizendo tudo, né? Ele está dizendo, eu conheço as arapucas de Satanás, eu conheço os ardis, eu conheço as ciladas, mas vigiando e orando, o crente vai vencendo. Satanás não é só forte, irmão. Não é só forte. Ele é inteligente. Ele é sutil. E nós precisamos aprender a conhecer as suas ciladas, suas armadilhas, não é?
Glória ao nome de Jesus, para vencer. Não é? No versículo de número 11, disse que para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas. Isso aí fala de métodos, mecanismos diabólicos. Se o crente não vigia, de repente ele cai na metodologia do inimigo. Ele é arqui-inimigo. Ele é inteligente, ele é sutil. A mensagem de hoje é lhe preparando para você conhecer o campo espiritual, aprender a lutar nessa batalha diária, que nossa batalha é diária e constante. É pena que tem crente aí que está de pijama, dormindo, brincando de ser crente. Mas essa noite o Espírito Santo vai lhe dar uma chacoalhada, uma balançada, para você conhecer que está num campo minado, num campo de batalha. Precisa de armas espirituais. Precisa conhecer as astutas ciladas, os ardis de Satanás. E havendo feito tudo, ficar firme. Aleluia. Glória a Deus. Quais são as ciladas? Vou começar por confundir a mentira com a verdade, colocando dúvida. Isso é uma ferramenta antiga do inimigo. Confundir a mentira com a verdade, colocando dúvidas. Gênesis capítulo 3, eu estava lendo isso hoje, e eu digo, mas o inimigo é terrível. Por favor, irmão, leia aí. Gênesis 3, de 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Segura aí. Olha a astúcia de Satanás. É assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim. Deus nunca disse isso. Olha como ele confunde a mente das pessoas. Olha a astúcia dele. É assim que Deus disse: não comerei de toda. Deus não disse que não era para comer de toda a árvore. Deus especificou 2 árvores que não podiam comer. Mas ele já chegou confundindo a mente. Continua. Observe que ela sabia da palavra de Deus. Observe que ela citou para Satanás a palavra certa que Deus disse. Olha, Deus não disse isso não. Deus disse que do fruto das árvores do jardim comeremos. Foi o que Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dessa disse Deus, não comereis. 4, continua. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí agora ele vai pôr o quê? Dúvida. Ele confunde a mentira com a verdade, e aí coloca dúvida. Porque Deus disse que se comesse morreria. Aí ele inverte e diz assim: certamente não morrereis. O que é que ele está dizendo? Esse Deus é mentiroso. Mentira dele. Olha a confusão na mente da pessoa. Certamente não morrereis. Versículo seguinte. Porque Deus sabe, olha aí. no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí joga a seta de que se a mulher desobedecesse, ia ter vantagens naquilo. Não é assim que ele faz? Confunde a mente da pessoa, confunde a verdade com a mentira,
ou a mentira com a verdade, lança dúvida. E agora ele vai apresentar uma vantagem. Certamente não morrereis, porque Deus sabe. Primeiro ele disse que Deus estava mentindo quando disse que morreria. Você não vai morrer. Ele disse que você vai morrer, mas você não vai morrer. Porque ele sabe que no dia que você comer, vai se abrir os vossos olhos. Isto é, vai aumentar a vossa inteligência. Vocês vão ser tão inteligentes que vocês serão como Deus. Olha como ele é sutil, sagaz. Você vai ser como Deus. Eu estou trazendo esse exemplo para a igreja analisar um exemplo bíblico. Como ele é sutil. Como ele chega enganando as pessoas. Isso foi só com Eva? Foi só com Eva? Não. E com Jesus? Se tu és o Filho de Deus. E aquele terrível não sabia que Jesus é o Filho de Deus? Mas por que ele chega com esse si da dúvida? Se tu és, para colocar dúvida. Confundir a mentira pela verdade. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Por que ele chegou com essa conversa com Jesus? Porque Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber. Qual era o maior mal que Jesus tinha? O que é que Jesus mais sofria naquela hora? Fome e sede. Então ele vai na porta fraca, ele vai onde você está frágil. Por isso que a gente precisa conhecer os ardis de Satanás, a sutileza de Satanás. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Assim como o corpo precisa de alimento, Satanás, a palavra de Deus alimenta também a alma, alimenta o espírito, alimenta o homem espiritual. Aleluia! Glória seja dado o nome de Jesus. Dúvidas, guarde isso, para conhecer a sutileza. Irmão, tem muita gente enganada por aí, tem muita gente perdida, glória a Deus, que até deixou os caminhos do Senhor, deixou a igreja, porque ouviu a mentira de Satanás, deixou que essa mentira descesse ao seu coração, à sua mente. Satanás confundiu a mentira com a verdade, colocou dúvida no seu coração, e essa pessoa creu na palavra de Satanás e hoje não está mais servindo a Deus. Ele deturpa as escrituras. Ele pode até usar as escrituras. Estou falando da sutileza dele. Ele pode até usar a Bíblia. Tem irmão que pega, isso é negócio de novo crente, né? Cheguei a algumas casas já, vocês já viram também a Bíblia aberta no Salmo 91. Satanás sabe o Salmo 91 de cor. Sabe o que muitos crentes não sabem. Abre a Bíblia, Salmo 91. Chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, olha. Levou Jesus ao pináculo do templo. Pináculo do templo, a parte mais alta do templo. Sabe qual a altura do pináculo? 90 metros de altura. Mas olha, está escrito no Salmo 91, Jesus. Isso era ele tentando ludibriar quem? Jesus. Levou Jesus ao pináculo do templo. 90 metros de altura. Disse: lança-te daqui abaixo. Pula daqui. Jesus estava ali, irmão, em corpo humano.
Lança-te daqui. Não está escrito lá no Salmo 91 que dará ordem aos seus anjos para te guardarem? Conhece Bíblia ou não conhece, irmão? Diga vocês, ele conhece Bíblia ou não conhece? Conhece. Jesus disse, mas está escrito. Eu acho lindo que Jesus venceu, foi com a palavra, com a palavra, com a palavra. Por isso a igreja precisa conhecer a palavra, a igreja precisa ouvir a palavra, estudar a palavra, se encher da palavra. Quando ele chegar com sua sutileza, com seus ardis, com seus ataques, você tome palavra, tome palavra, tome palavra. Foi assim que Jesus venceu. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se Jesus tem atendido a Satanás, que era hoje para nós a história de Jesus, que Jesus foi até o Jordão, se batizou, foi levado para o deserto para ser tentado, depois foi ao pináculo do templo, saltou e suicidou-se. Assim terminou a história de Jesus, um suicida. Olha como ele é sutil. Aleluia. Mas Jesus disse, está escrito também, Satanás. Tu conheces a palavra, mas eu conheço mais do que tu, que eu sou a palavra viva. Aleluia. Dê glória a Jesus, irmãos, pela palavra. Atos 16, 17. Veja a sutileza do inimigo. Paulo, Silas e Lucas chegam em Filipos, cidade da Europa. Começam a andar na cidade. De repente uma moça começa a acompanhá-los. E isso por vários dias. Seguindo a Paulo e a nós. É Lucas escrevendo, né? Paulo e a nós, clamava dizendo, o que é que ela clamava dizendo? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são o que, irmãos? Não dava para enganar qualquer um? Se Paulo fosse um besta, me desculpa a expressão, um idiota, e não tivesse visão espiritual para enxergar as coisas no mundo espiritual. Obrigado. Muito obrigado, moça. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. O que é que Paulo e Silas e Lucas estavam fazendo ali, irmão? Anunciando o caminho da salvação. Olha a sutileza dele. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, são ou não são? São. Agora, olha a sutileza de Satanás. Aquela moça era conhecida na cidade de Filipos como uma pitonisa. Sabe o que é uma pitonisa? Uma pessoa usada pelo Deus Piton, um demônio que faz a pessoa adivinhar. Aquela moça dava grande lucro naquela cidade. As pessoas iam para consultar com a pitonisa e o diabo revelava a vida das pessoas. E Paulo andando diz que por muitos dias, e aquela moça atrás de Paulo e de Lucas e de Silas, e dizendo, esses homens que vos anunciam a salvação, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Sabe o que é que o inimigo estava fazendo? Confundindo a mente das pessoas. Se Paulo recebe aquele elogio e fica calado, sabe o que é que as pessoas iam dizer? Piton e esse Jesus é a mesma coisa. Tanto faz Paulo como a pitonisa. Olha aí, um elogiando o outro. Aí Paulo olhou para trás e disse, sai dela, Satanás. Desaparece, bate em retirada em nome de Jesus e ela foi liberta. Levanta a mão para dar glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo essa noite ele trouxe aqui para lhe advertir contra a sutileza, aleluia, as astutas ciladas do inimigo, para você vencer e ficar
firme. Oh, glória ao nome desse Jesus maravilhoso. Às vezes o inimigo pode usar isso, né? Uma pessoa usada pelo inimigo. Glória a Deus. Tem pessoas assim, né? Palavras, você ouve, mas tem que ouvir o sentido. Às vezes o inimigo aproveita numa fala e traz um duplo sentido para confundir, para criar discórdia, né? Para trazer exatamente confusão, glória, na mente das pessoas. Mas você tem o discernimento espiritual. Você sabe se é Deus que está falando ou se é o diabo que está falando. Você precisa conhecer, entender. Glória a Deus. E quando isso acontecer, você diga: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu só quero viver para Deus, servir a Deus. Aleluia. E repreenda e vai ficar firme no seu lugar. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Amém. Ele promove divisões, irmãos. Promove discórdias na igreja, nas famílias. Tem um textozinho aí, 1 Coríntios 1, 10 e 11. Paulo chegou na cidade de Coríntios. Irmão, pelo amor de Deus, o que o diabo fazia naquela igreja? Uma igreja espiritual, né? Corinto era hoje, na linguagem de muitos aí, a igreja do reteté. Um dizia: eu sou profeta. Outro dizia: eu tenho um dom de língua, eu interpreto. Eita, coisa boa. Cheia de divisão, cheia de contenda, cheia de grupinho, e Satanás dançando no meio da igreja. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor. Paulo nem pede, irmão. Paulo nem pede, ele roga. O rogo é mais do que um pedido. Eu rogo-vos, pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que digais todos a mesma coisa. Aleluia. Que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói, eita, que há contendas entre vós. Além do, quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Quem foi aqui que foi crucificado por vocês? Aleluia. Eu vou perguntar de novo: quem foi crucificado por vocês? Quem foi crucificado por nós? Então aqui não tem ninguém de Paulo, não tem ninguém de Pedro, não tem ninguém de João. A igreja é de Jesus. Mas olha como o inimigo achou espaço naquela igreja. Uma igreja espiritual. Uma igreja que Paulo disse no versículo 9, versículo 7, né? 1 Coríntios 1,7 diz: não falta nenhum dom. Não se conhece o verdadeiro cristão, não é pelo dom, é pelo fruto. Pelo fruto os conhecereis. Glória a Jesus. De maneira que nenhum dom vos falta. Olha que coisa linda. Aleluia. Chegou um irmão, pastor Barros era pastor presidente, Maceió. Aí chegou um irmão do sul do país. Aí apresentaram ele, o pastor. Sou pastor, prazer em conhecê-lo. Irmão, é de onde? Vem de onde? Ele se identificou. Aí disse: pois não, irmão, quer falar alguma coisa? Eu quero dizer ao senhor que eu tenho os 9 dons espirituais. Pastor Barros era um homem de muito discernimento espiritual. Aí olhou para ele e disse: interessante que eu agora olhei para o irmão e não vi só 9, eu vi 10. Aí ele: oh, pastor, então diga qual é o 10º, o da exaltação.
o do desmantelo. Deixe de ser exaltado. Quem é que tem dom? Quem é que tem nada? Tudo aqui é de Jesus. Jesus usa quando quer. Se o dom fosse meu, irmão, era como uma viola que eu toco na hora que eu quero. Não é meu, não. É quando o Espírito Santo quer me usar. Se você tiver um dom que você usa ele na hora que você quer, não é do Espírito Santo. É seu mesmo, é seu mesmo. Fique com ele para lá. Aqui tem que ter os dons, é do Espírito Santo de Deus. Tem gente que causa discórdia na igreja. Discórdia na família. Discórdia entre os irmãos. Contenda, dissensão. Glória a Jesus. Você pode sapatear aqui, você pode subir nessas paredes como uma lagartixa. Um dia desses mandaram um vídeo para mim, um irmão tão avivado, no jeito dele, viu? Subiu assim na coluna, assim, ficou bicorando assim como um pica-pau, assim, puf, 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 puf. Eu digo, é o dono do pica-pau. Você pode até ter o dom do pica-pau, mas se não tiver fruto, não é do Espírito Santo. A igreja conhece, a igreja conhece, a igreja conhece. Aramacanda labácia. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus, dê glória a Deus pela palavra, que a palavra é de Deus, irmãos. A igreja de Corinto era uma dissensão, contenda. Meu Deus, divisão, discórdia. Glória a Jesus. Paulo disse, olha, procura, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É o 13. Toda a igreja, 1, 2, 3. Portanto, diga, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. É isso que a igreja precisa. É isso que a igreja precisa. É isso que o crente precisa, irmão. Se vista, tomai. Aí eu disse aos irmãos, a palavra anafilete quer dizer, se vista, viva vestido com as armaduras, salvação na cabeça, justiça vestido, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se vista, para que possais resistir. Quando, irmãos? No dia mau. O dia mau chega, irmão. Para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Salmo 21, o salmista diz, o Senhor te ouça no dia da angústia. Dia de aniversário é bom. Dia de festa é bom. Mas não tem coisa melhor do que o Senhor lhe ouvir no dia da angústia. O Senhor te ouça. Diga para alguém aí, o Senhor te ouça no dia da angústia. Oh, aleluia. Aleluia. Salmo 27, 5, o salmista disse assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Dia mau chega, o dia da adversidade chega, e Davi diz, olha, Senhor, uma segurança que eu tenho no dia da adversidade, me esconderá no teu pavilhão. Sabe o que é o pavilhão? É o secreto do quartel-general. No dia da adversidade, o Senhor pega o crente que confia nele e esconde ele lá no secreto, lá no oculto do seu pavilhão, onde o inimigo não entra, o diabo não entra, seta não entra, flecha não entra, bala não entra. Ali você está escondido no esconderijo. O ramaceira marracanda, porque me esconderá. No dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Era marracicanda lá.
No dia que eu entrei no palácio de Davi, as lágrimas eram meus olhos. Eu chorei, me lembrei desse salmo. Ainda está lá, todo construído de pedra. O palácio de Davi era tão seguro que ao redor do palácio ele mandou fazer um lago assim, um lago mais ou menos uns 5 metros de fundura, com mais uns 6 ou 7 metros de largura, cheio de água e rodeado, sabe de quê? De jacaré. Quem é que entrava ali? Aleluia. De 5 em 5 metros, uma janela, um militar com a arma apontando. Aí você entra no palácio e já vai para o pavilhão? Não. Entra no palácio, aí tem um primeiro pátio, aí tem um segundo pátio, aí tem o terceiro pátio, aí tem as salas dos generais. Primeiro general, segundo general, terceiro general, aí lá no final, pavilhão de Davi. Aí Davi está colocando-se, aleluia, como Deus, dizendo: Senhor, volta lá, Salmo 27:5. Se na sua Bíblia não tiver marcado, eu lhe aconselho que você marque, porque vai chegar o dia da adversidade e você vai precisar desta palavra. Digam todos comigo, 1, 2, 3. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma... Não chega lá. Estando no pavilhão, está guardado, está protegido. O inimigo fica rosnando como um leão, bramando, mas ele não consegue chegar, porque ele está ao derredor. Mas ao redor dos que o temem o livro está o anjo do Senhor. E você está escondido. Levanta a mão para dar glória a Deus, irmão. Você está escondido no secreto do seu pavilhão. E aí vem as armas. Aí vem as armas agora espirituais. Segundo aos Coríntios 10, 4, 5. Vamos lá, evangelista Marcos. Eita glória. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento a obediência de Cristo. Amém. E estando prontos para vingar toda desobediência. Amém. Quando for cumprida a vossa obediência. Diga amém, irmãos. Na Bíblia corrigida diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Na NVI diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Senão a gente resolvia na bala. Glória a Jesus. Senão resolvia de outro jeito. Mas as armas com as quais lutamos não são humanas. Não são carnais. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. É aí, irmão, que está o segredo. Você precisa buscar essas armas. E onde é que eu vou achar essas armas? Eu falei na semana passada. É na oração, é na súplica, é na lágrima, é no clamor, nos pés de Jesus. Contando com a ajuda do Espírito Santo e perseverando nisso. Aí Deus vai lhe dando armas poderosas. Aleluia. O nome de Jesus é uma arma poderosa. O nome de Jesus. A palavra de Deus.
o jejum, a oração, armas poderosas em Deus. Oh, glória a Deus. Aí diz assim, destruímos os conselhos. Os conselhos, sabe o que é os conselhos? Os argumentos. Pergunta essa moçada aí na faculdade o que é que eles encontram lá. De argumento contra Deus, contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. Mas vocês estão ouvindo uma palavra aqui para ajudar. Busca as armas espirituais em Deus. Vocês vão destruir as fortalezas de Satanás. Destruir os argumentos, olha, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em vez de destruindo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diz que numa sala de aula tinha um jovem crente e um professor ateu. E o professor sempre provocava aquele jovem. E um dia ele chegou na classe e disse, gente, hoje eu descobri mais uma mentira na Bíblia. Sabe o que foi que eu li hoje? Que o povo de Israel abriu o mar vermelho e eles passaram a pé enxuto. E eu vou provar pela ciência, e vou provar pela geologia, e vou provar pela... E saiu dizendo, ainda que o mar se abriu, mas quando o mar se abre, pelo menos 20 centímetros de água ficou lá. Que é para desfazer a palavra de Deus. A palavra de Deus passou a pé enxuto, aí ele foi arranjar argumento para dizer que era impossível o mar se abrir e ficar seco. Mas a Bíblia diz que ficou seco. Isso é argumento de Satanás. É astúcia para distorcer a palavra, para enganar. Gente, descobriu a mentira. Diz que o mar se abriu e eles passaram a pé. E é impossível passar a pé enxuto. Pelo menos 20 centímetros de água ficou. Aí o jovem lá atrás, glória a Deus! Que foi que você deu glória a Deus? Ele disse, agora o milagre ficou maior. O Senhor disse que ficou 20 centímetros de água e Faraó e 600 homens morreu afogado em 20 centímetros de água. Futuca aí quem está perto de tu aí, diga, lê Bíblia, crente, lê Bíblia, crente, lê Bíblia. Lê Bíblia, conhece a palavra de Deus, para conhecer as astúcias de Satanás, e tu vai calar a boca do inimigo. Destruindo os argumentos, toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento. Levando cativo todo o pensamento. Onde é que ele ataca mais, irmãos? Na mente. Onde é que o inimigo ataca mais? Na mente. Mas a palavra está dizendo aqui, ó, você vai levar cativo, aleluia, todo pensamento. Torná-lo obediente a Cristo, aleluia. Aleluia, para a obediência de Cristo, para vingar toda a desobediência. Você vai ficar na obediência. Ei, gamassuite candalai. Oh, que Deus abençoe a igreja do Senhor. Que você possa permanecer firme. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Deixa eu ler aqui só um versículo mais que eu quero ler com vocês. 2 Tessalonicenses 2:15. 2 Tessalonicenses 2:15. Como é que diz lá? Leiam todos, 1, 2, 3. Então, irmãos, estai firmes, retende as tradições. Nós estamos vivendo um tempo agora que as pessoas não querem reter as tradições, mas a igreja tem tradições. Glória a Deus, a igreja tem tradições. Glória seja dado o nome de... Qual é as tradições da igreja? As mulheres se vestir bem, com pudor. Os homens também andar, glória a Deus, como um cristão. Glória seja dado o nome do Senhor.
Não é? São as tradições da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Obreiro andar de paletó, isso é uma tradição. Paletó, gravata. Quando eu vejo um obreiro sem paletó, sem gravata, eu digo, está quebrando a tradição. E tem a doutrina. Atos 2,40. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então você tem a obrigação, para permanecer firme, guardar a doutrina e guardar também as tradições. Agora no Brasil, aconteceu um escândalo aí num estado aí, que eu não vou dizer, mas todo mundo já sabe. Um pastor alugou a igreja e o povo entrou na igreja e até Xangô fizeram dentro da igreja. Não é quebrar as tradições? Quebrar as tradições. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Estou dizendo glória ao nome de Jesus. Nem é para desobedecer a doutrina, nem para desobedecer as tradições. Mas Paulo disse lá, retende as tradições e permanecei firmes. Firme. Colossenses 1:23, vamos ver se é para ficar firme mesmo. Vamos lá, Paulo. 1:23. Colossenses 1:23. Se na verdade, leia a igreja. Fundados e firmes na fé. Dá para dar um glória a Jesus, irmão? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Permaneça firme na fé. Irmão, tem tanta gente por aí que está sem vir para a igreja, que deixou Jesus, deixou o evangelho. Olha o que diz aqui, ó, firme na fé e não vos mover da esperança do evangelho que tendes ouvido. Tem gente que está se movendo da esperança do evangelho. Mas acredita, tem gente que não está nem acreditando que Jesus vai voltar mais. Está se movendo da esperança, se movendo do evangelho. Mas a palavra de Deus essa noite está dizendo, se você permanecer firme. Eita Deus. Veja Hebreus 10:23, estou terminando, só lendo os versículos para terminar. Hebreus 10:23. Tem crente que nem abre a Bíblia, irmão. É os sabidão, que já sabe de tudo. Abra a Bíblia, rapaz. Leia a palavra de Deus, que quem lê a Bíblia é bem-aventurado. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Dê um glória a Jesus mais forte, irmão. Dê outro glória a Jesus mais forte, irmão. Retenhamos firme. Sabe o que é reter firme? É segurar. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a sua esperança, irmão? Qual é a sua esperança? Diga bem alto, eu quero vir à igreja falar. Qual é a sua esperança? Meu Deus, os crentes estão com medo de falar. Retenhamos firme a nossa esperança. Eu estou perguntando, qual é a sua esperança? Qual é a maior esperança da igreja? A vinda de Jesus, é o céu, irmão. Então diga aí para quem está ao seu lado, então retenha firme essa esperança. Não perca essa esperança, fique firme nessa esperança, porque fiel é o que te prometeu. Levanta a mão e dê glória a Ele nesta noite. Saia daqui com esta palavra no seu coração, firme, firme. Eu vou permanecer firme, eu quero permanecer firme.